E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Hoje eu vou trazer um tema um pouco polêmico aqui pra gente, porque envolve uma notícia que está ainda muito na mídia aí de 1, 2 semanas para cá, que é o caso envolvendo o presidente da Caixa Econômica Federal, atualmente ex-presidente, mas na época era presidente, e ele supostamente assediou funcionárias da Caixa Econômica Federal. Sempre deixo supostamente aqui porque eu não quero ser processado por calúnia ou difamação por ninguém, beleza? Então, supostamente, esses são os fatos que estão na mídia. Vamos analisar agora juridicamente esse enquadramento, tá? E aí, eu já vou fazer aqui a primeira ressalva nesse vídeo. Vamos considerar que todos os fatos alegados são verdadeiros, tá? Vamos considerar isso para fim da gente poder fomentar o debate jurídico, que é a finalidade desse vídeo aqui, tá? Então assim, na verdade ele não cometeu ato nenhum, ele está sendo injustiçado e tal. Pô, legal, mas a gente vai considerar que ele cometeu para poder traçar o debate aqui, beleza? Então vamos lá. O então presidente da Caixa, ele cometeu o ato de improbidade ao supostamente assediar suas funcionárias, beleza? Esse é o nosso objeto de debate. Lembrando que, se você se interessa por concurso, por temas jurídicos em geral, te convido a se inscrever aqui no canal. A gente sempre traz assuntos relevantes jurídicos aqui. E se você gosta especialmente desses debates, assim, envolvendo atualidades para ajudar a gente a entender e fixar algum conteúdo jurídico, até deixa um comentário falando que acha massa esse tipo de vídeo, porque ele é um pouquinho experimental aqui. Eu tô vendo ainda se vai funcionar bem pra galera que assiste o nosso canal, beleza? Então vamos lá. A gente quer analisar a situação jurídica do presidente da Caixa do ponto de vista da improbidade. Primeiro ponto aqui, se os fatos são verdadeiros, ele cometeu crime, tá? Ele cometeu um ato ilícito, tem tipificação penal, ele vai responder lá na esfera penal. O nosso debate aqui não é esse. O nosso debate é na esfera da improbidade administrativa, que é um tipo de sanção muito específica vinculada aí ao direito administrativo sancionador, tá? E o ponto aqui é que nós temos 3 tipos de improbidade. Nós temos a improbidade do artigo 9º, do artigo 10 e do artigo 11, tá? Do artigo 9º são os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Nesse caso aqui, a princípio não temos prejuízo ao erário, tá? Por quê? Porque ele assediar sexualmente uma funcionária, a princípio não causa prejuízo aos cofres públicos. Lembrando que, só mais um pressuposto anterior, né? Caixa Econômica Federal é um ente da administração pública indireta, tá? E quem comete um ato que prejudica a Caixa Econômica Federal pode sim responder por improbidade, beleza? Então esse pressuposto, Caixa Econômica é administração pública indireta, mesmo sendo ali uma entidade de direito privado, né? É uma empresa pública, ok? Fechando esse parênteses, artigo 9º, quando causa prejuízo. A princípio, não temos prejuízo aqui nesse caso, prejuízo material mesmo, dinheiro perdido, sabe? A princípio não, dinheiro público perdido. O artigo 10 é quando nós temos um enriquecimento ilícito. Enriquecimento no sentido monetário do termo mesmo, sabe? Quando alguém ganha dinheiro às custas da administração pública. Nesse caso, a princípio, também não temos nenhuma notícia de enriquecimento ilícito. Esse presidente da Caixa não ganhou mais dinheiro ou tentou ganhar ao assediar as funcionárias, ok? Sobra o artigo 11. O artigo 11 é o que trata das violações aos princípios da administração pública. Vamos ler o caput atual do artigo 11, conforme redação dada pela Lei 14.230 de 2021. Olha só. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. 2 apontamentos. Primeiro, o ato tem que ser doloso, tá? Não existe violação a princípios culposo. Atualmente não existe nenhum ato de improbidade administrativa culposo, tá? Até outubro do ano passado existia. Nós poderíamos ter uma lesão ao erário culposa. Atualmente não existe mais, não é improbidade, ok? Só que tem um outro ponto, que esse é o relevante aqui pra gente. Só é improbidade por ferir aqui o artigo 11 se tiver encaixado em uma das condutas elencadas nos incisos do artigo 11. Isso é o princípio da tipicidade para fins de improbidade administrativa.
até a reforma feita pela Lei 14.230, esse artigo 11 era um rol aberto, ele era meramente exemplificativo. Então, a jurisprudência reconhecia uma série de condutas como improbidade administrativa, tá? Que não estavam expressamente descritas aqui no artigo 11 e seus incisos. Atualmente, o STJ e nenhum tribunal do Brasil pode fazer isso. Só é improbidade aquilo que está expressamente descrito na lei de improbidade, tá? Então, vamos analisar alguns incisos aqui, os principais, para ver se a gente encaixa assédio sexual aqui dentro deles. Olha só. Primeiro, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Não, isso aqui é quando você vaza informações da administração pública. Negar publicidade aos atos oficiais. Tão poucos, isso aqui é quando você faz atos secretos que deveriam ser públicos. Frustrar, em ofensa à imparcialidade, caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório. Não, isso é algum tipo de fraude em concorrência pública. Não é o caso também. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha de condições para isto, com vistas a ocultar irregularidades. Não, esse é o dever de prestação de contas que aqueles que gerem recursos públicos têm, tá? Mesmo que essa pessoa não seja um agente da administração pública diretamente. Também não é o caso aqui, não há nenhuma infração ao dever de prestar contas nessas condutas que supostamente o presidente da Caixa cometeu. E aí, olha, um julgado vai falar o seguinte: configura ato de improbidade administrativa a contratação temporária e irregular de pessoal, sem qualquer amparo legal, porque importa em violação ao princípio constitucional do concurso público. Bacana, tá falando de concurso público, tem nada a ver com a gente aqui também. Mas revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço, não se enquadra nem de perto. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas, também não tem nenhuma correlação. Veja que tudo que a gente está analisando aqui, nada envolve qualquer coisa parecida com assédio, tá? E aí, esse inciso, que é uma novidade aqui na lei, que vai tratar da vedação ao nepotismo, que antes não tinha previsão legal, agora tem previsão legal da LIA. E aí, veja, esse caso do nepotismo é interessante, porque antes nós só tínhamos uma súmula vinculante, tá? A súmula vinculante 13 do STF foi lá e descreveu o nepotismo. O que a jurisprudência falava? Falava, olha, nepotismo não está descrito no rol do artigo 11. Porém, o nepotismo, ele fere os princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência. Por isso, todo ato de nepotismo é um ato de improbidade, por ferir os princípios da administração pública, artigo 11, tá? Esse era o entendimento pacífico. Quando estava tramitando o projeto de lei que acabou virando a Lei 14.230, não havia esse inciso aqui da improbidade. Aí a imprensa começou a bater no Congresso Nacional, falou, ó, o Congresso Nacional tá, de certa forma, legalizando o nepotismo, sabe? E aí o Congresso foi lá e falou, opa, é verdade mesmo, pressão pública aqui, vamos ter que consertar isso. Foi e colocou o nepotismo no rol de atos de improbidade. Mas tivemos duas condutas que ficaram de fora, tá? Que eram amplamente reconhecidas pela doutrina e que não estão nesse rol do artigo 11. É a prática de tortura e o assédio sexual, tá? Então, a tortura, claro, praticada por agente público, na condição de agente público, continua sendo um ato ilícito? Continua. Continua sendo crime? Continua. É improbidade? Não é mais improbidade, tá? A mesma coisa para o assédio sexual. Não importa o quão reprovável seja essa suposta conduta do presidente da Caixa Econômica Federal. Atualmente não é um ato de improbidade administrativa, justamente porque não está prevista aqui nesse rol que a gente leu praticamente inteiro dos incisos do artigo 11, ok? E aí, o artigo 12 vai tratar aqui de mais um dispositivo que é improbidade administrativa, que é praticar
no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contraria o disposto do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição, de forma a promover inequívoco enaltecimento de agente público e personalização de atos. Isso aqui é quando fere o princípio da impessoalidade por usar recursos públicos para se autopromover, né? Isso quando o agente público faz isso. Também é improbidade, claro, mas não tem nada a ver com a nossa conduta aqui do presidente da Caixa, tá? E aí, seguindo, só para ficar muito claro para todo mundo, tortura e assédio sexual, portanto, não estão no rol do artigo 11. Eram considerados atos de improbidade até outubro de 2021. Nós temos jurisprudência bem fixa, bem consolidada nesse sentido. Contudo, como ficaram de fora dessa descrição do artigo 11, não é mais improbidade administrativa. Claro que isso não afeta a esfera penal, ainda pode ser crime, não afeta até mesmo um eventual ressarcimento ao erário se, por algum modo, isso causar dano aos cofres públicos, tá? Então, por exemplo, se nós podemos falar aí numa doutrina um pouquinho mais avançada, talvez, em um dano moral coletivo ou um dano moral do ente público, do órgão ali da entidade de direito privado, mas que é uma entidade pública, né? A Caixa Econômica Federal, tá? Nesses aspectos até poderíamos ter um eventual ressarcimento ao erário futuro, mas ato de improbidade não, justamente porque foi destipificado pela Lei 14.230. Beleza? Espero que tenha ficado muito claro para você esse assunto aqui. Se gosta desse tipo de vídeo, trazendo uma atualidade para a gente comentar juridicamente, deixa o comentário embaixo para eu saber que tá agradando e fazer mais vídeos nesse sentido. É isso aí e vamos juntos!